Boa noite. Olá, boa noite. Deputado Fernando Capês é denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O tucano é acusado de atuar na máfia da merenda e a justiça nega afastá-lo do mandato parlamentar. Relator da Lava Jato no TRF nega pedido e Lula não será interrogado na corte. Após alerta que poderia ser responsabilizado por ilícitos na Caixa, Temer afasta 4 vice-presidentes do banco. O Ministério Público Federal pede 386 anos de prisão para Eduardo Cunha e 78 anos para Henrique Alves. Para os procuradores, os PMDBistas são criminosos em série que usaram política para a vida delituosa. Ex-presidente da Petrobras presta depoimento em Curitiba. Aldemir Bendini diz que não recebeu propina da Odebrecht. Organização Mundial da Saúde coloca o estado de São Paulo na lista de risco de febre amarela. A OMS recomenda a vacina para os estrangeiros e o estado vai antecipar a imunização. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! O Ministério Público de São Paulo denuncia o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Fernando Capês, do PSDB, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O deputado é acusado de atuar na máfia da merenda. Segundo o Ministério Público, ele recebeu R$1.100.000 de propina com o superfaturamento de suco de laranja destinado às escolas paulistas. O dinheiro teria sido usado para pagar gastos de campanha do tucano. Segundo o Procurador-Geral de Justiça, Jean Paulo Ismânio, o valor representa cerca de 10% dos contratos assinados entre a Secretaria Estadual de Educação e a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, a COAF. O deputado Fernando Capês, ele está sendo acusado de quais crimes pelo Ministério Público? Ele está sendo acusado do crime de corrupção passiva e pelo crime de lavagem de dinheiro. Qual foi a atuação dele nesse esquema? A COAF, fraudou, a situação de compra e venda, em relação à Secretaria da Educação. E para isso, eles procuraram um lobista que procurou o deputado Fernando Capês, que acabou fazendo a intermediação e efetivou esses contratos que foram fraudulentamente realizados com a Secretaria da Educação. A denúncia é um desdobramento da Operação Alba Branca de janeiro de 2016, que desmontou a chamada máfia da merenda, um esquema de superfaturamento de preços e de desvios de recursos públicos em contratos entre a COAF e o governo de São Paulo e várias prefeituras do estado no fornecimento de merenda nas escolas. Segundo a denúncia, Fernando Capês pressionou pessoalmente funcionários públicos que atuam na secretaria para favorecer a COAF nas licitações de compra da merenda. Em troca, a cooperativa pagou a propina em dinheiro e cheques entregues a intermediários do deputado. O MP diz que foram feitos contratos falsos de prestação de serviços para disfarçar os pagamentos. A COAF também emprestou um carro utilizado na campanha do político. Muitas das provas foram obtidas a partir da delação premiada do lobista Marcel Ferreira Júlio. Além dele e do deputado, também foram denunciados o lobista Leonel Júlio, ex-presidente da Alesp, os ex-assessores de Capês, Jeter Rodrigues Ferreira e José Merivaldo dos Santos, o ex-chefe de gabinete da Secretaria de Educação, Fernando Padula, e os representantes da COAF, Cássio Chebab e César Augusto Bertolino. Além da condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o MP também pediu o bloqueio de bens do deputado e o afastamento imediato dos cargos na Assembleia Legislativa e dentro do próprio Ministério Público. Fernando Capês é procurador de Justiça e está licenciado. Agora, a denúncia contra o parlamentar será analisada pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, formado por 25 desembargadores. Caso a acusação seja aceita, o deputado tucano vira réu. No fim da tarde, a Justiça negou o pedido do MP e manteve Capês no cargo. Para o desembargador Sérgio Rui, tirar o mandato de um deputado em decisão monocrática seria desrespeitar a vontade do povo. O juiz ressaltou que a representação criminal já tem quase 2 anos e em nenhum momento se cogitou a periculosidade de Capês ou se falou sobre a possibilidade dele ameaçar testemunhas. Por meio de nota, o deputado Fernando Capês negou as acusações. A assessoria do parlamentar informou que ele esperava o momento correto e agora terá a oportunidade de demonstrar a verdade sobre os fatos. Investigações recentes têm colocado alguns oficiais da Polícia Militar no centro de escândalos de organizações criminosas e corrupção.
Ontem, o coronel da reserva, Luiz Flaviano Furtado, foi preso. Ele é suspeito de ajudar uma quadrilha que atuava na exploração ilegal de jogos. Contra o coronel da PM, o mandado era de busca e apreensão. Ele foi preso em flagrante porque uma arma irregular foi encontrada na casa dele. Durante a audiência de custódia ontem, Luiz Flaviano Furtado foi solto pelo juiz e vai responder em liberdade. O coronel Furtado e outros 2 oficiais da PM que estão presos são suspeitos de integrar uma organização criminosa que explorava bingos clandestinos na zona sul de São Paulo. A polícia vasculhou 15 casas de alto padrão que funcionavam como cassinos. O Ministério Público diz que o papel dos PMs de alta patente era o de dar proteção ao negócio ilegal. Para essa organização criminosa trabalhar, funcionar com segurança, ela cooptava esses policiais, esses agentes públicos, que cuidavam para que essa organização funcionasse sem nenhum tipo de empecilho, ou seja, não havia operações, não se exercia o trabalho de polícia que era necessário para impedir esse funcionamento. Segundo o Ministério Público, a quadrilha vinha agindo pelo menos desde 2013, quando começou a investigação. O coronel Furtado, que há tempos está na reserva, é ligado ao PTB e ocupou cargos importantes de confiança nos governos do PSDB em São Paulo, desde a gestão de Mário Covas até o ano passado, no governo Alckmin. Foi chefe de gabinete da Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania, coordenador da Secretaria de Turismo, diretor de fiscalização do Detran e, na gestão de Celso Pitta na prefeitura, foi diretor da SP Trans. Outros oficiais da PM paulista têm se envolvido em escândalos. O tenente-coronel José Afonso Adriano Filho está preso desde março, na operação que ficou conhecida como a Lava Jato da PM, que investiga o desvio de 200 milhões de reais da corporação por meio de um órgão ligado ao Comando Geral. Adriano é um dos sócios da empresa Construworld, que venceu mais de 200 concorrências para realizar obras nos quartéis em contratos superfaturados. No início, ele negou as acusações, disse que só obedecia a ordens, mas agora busca fechar um acordo de delação premiada. Outro coronel sob suspeita é o aposentado da PM João Batista Lima Filho, ex-assessor e amigo próximo do presidente Michel Temer. O coronel Lima, que é investigado pela Procuradoria-Geral da República, foi citado na delação da JBS Friboi como intermediário de propina de R$1 milhão que seria endereçada a Temer. O dinheiro foi entregue na sede da Argeplan, empresa do coronel em São Paulo, que foi alvo de buscas em maio. A defesa do coronel da reserva Luiz Flaviano Furtado afirmou que o caso tramita em sigilo e, por isso, não teve acesso amplo às razões para o mandado de busca e apreensão, mas que não há qualquer circunstância que ligue o coronel aos fatos. Entramos em contato com o PTB, mas, por enquanto, nenhum representante do partido se manifestou. O governo de São Paulo disse que desvios de conduta não são tolerados nas polícias do estado e que, se forem comprovadas irregularidades, os envolvidos serão punidos. As defesas dos coronéis José Afonso Adriano Filho e João Batista Lima Filho não se manifestaram. A Organização Mundial da Saúde colocou o estado de São Paulo na lista de áreas de risco de febre amarela e passou a recomendar a vacina aos estrangeiros que viajam para cá. Agora é oficial. Todo o território paulista é considerado área de risco de febre amarela. A Organização Mundial da Saúde considerou o aumento da atividade do vírus na região. Confirmados, são 21 mortos pela doença em um ano. A partir da avaliação da OMS, viajantes estrangeiros que visitem qualquer área do estado de São Paulo também devem tomar a vacina contra a febre amarela pelo menos 10 dias antes, o que inclui agora a capital paulista. Antes, apenas quem iria para espaços de mata fechada no interior recebia esse tipo de recomendação. Mas mesmo com o alerta de hoje, o Ministério da Saúde manteve a vacinação para apenas 54 municípios. São Paulo tem ao todo 645 cidades. O governo do estado antecipou em uma semana a campanha de vacinação que começaria somente em fevereiro.
A aplicação da vacina fracionada será a partir do dia 29 e não mais do dia 3. As doses protegem da doença por até 8 anos. A meta é imunizar 8.300.000 pessoas até o dia 17 de fevereiro. O governador Geraldo Alckmin diz que, apesar da corrida aos postos, não há motivo para pânico. No site da Secretaria de Saúde explicita bem os distritos aqui da capital que são prioritários, não deve haver correria, todos serão vacinados. No mutirão agora, a prioridade é quem está próximo de matas, área de risco, que explicita no site da Secretaria, ou que vá viajar, para locais próximos à mata. O Ministério da Saúde informou que não vai mudar a estratégia para São Paulo, porque determinou as áreas para vacinas de acordo com o acompanhamento da circulação do vírus, baseado em mapa epidemiológico das regiões. Os sintomas da febre amarela aparecem entre 13 e 15 dias após a contaminação pelo mosquito com o vírus. Aos primeiros sinais de febre, náuseas, dores no corpo e olhos amarelados, a pessoa deve procurar atendimento médico. O Ministério da Saúde atualizou hoje à tarde os números referentes à febre amarela em todo o país. São 35 casos confirmados e 20 mortes, de julho do ano passado até agora. São Paulo e Minas Gerais são os estados com maior circulação do vírus. Após entrevista ao site Poder 360, afirmando que para cumprir um mandado de prisão para o ex-presidente Lula vai ter que matar gente, a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, usou as redes sociais para amenizar o tom. A entrevista de Gleisi Hoffmann foi concedida ontem ao repórter Rodrigo Zucchim, do site Poder 360. Para prender o Lula, vai ter que prender muita gente, mas mais do que isso, vai ter que matar gente. Aí vai ter que matar. Condenado a 9 anos e 6 meses de prisão na Operação Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do Triplex em Guarujá, o ex-presidente terá o recurso julgado na segunda instância no próximo dia 24, em Porto Alegre. Hoje, no Twitter, a senadora afirmou que, na fala ao site Poder 360, usou uma força de expressão para dizer o quanto Lula é amado pelo povo brasileiro e reiterou o discurso petista de que o ex-presidente está sendo vítima de injustiças e violências e que não há provas para condená-lo. E hoje o Tribunal Regional Federal divulgou que não vai ouvir o ex-presidente Lula antes do julgamento marcado para 24 de janeiro, conforme solicitado pela defesa. Na decisão, o relator dos processos da Lava Jato em Porto Alegre, João Gebran Neto, diz que um novo depoimento dependeria da invalidade do depoimento de origem, no caso tomado pelo juiz Sérgio Moro. Também nesta tarde, os advogados de Lula entregaram ao TRF de Porto Alegre documentos sobre a penhora do apartamento em Guarujá, que, segundo a defesa, comprovariam que o triplex pertence à construtora OAS e não a Lula. A penhora do imóvel constava de outro processo da Justiça de Brasília. Os advogados esperam que os novos documentos sejam levados em conta durante o julgamento. Em busca de apoio para aprovar a reforma da Previdência, o presidente Michel Temer se reuniu com líderes religiosos. A agenda antes de embarcar para Davos, na Suíça, onde Temer participa do Fórum Econômico Mundial, está cheia. A viagem deve acontecer no dia 22. A primeira reunião com líderes religiosos foi ontem, com o apóstolo Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus. Hoje, ele se reuniu com o pastor José Wellington, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em São Paulo. Juntas, as duas igrejas somam quase 13 milhões de fiéis. Nos encontros, Temer pede apoio às mudanças na aposentadoria e às medidas econômicas. A votação da reforma da Previdência está marcada para dia 19 do mês que vem. Temer quer usar as reuniões para mostrar aos religiosos a importância da aprovação da matéria. O objetivo do Planalto é que os líderes das igrejas convençam os parlamentares e expliquem para os fiéis as mudanças nas aposentadorias. O governo precisa de 308 votos para aprovar a reforma da Previdência na Câmara. Parte da base resiste. Acredita que o texto é impopular para ser tratado junto às eleições deste ano. E além da ofensiva com os religiosos, o presidente Temer também deve realizar uma série de entrevistas para emissoras de TV. Tudo para diminuir as resistências da população à reforma da Previdência. O Ministério Público Federal pediu 386 anos de prisão para o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha,
e 78 anos para o outro ex-presidente, Henrique Alves, os dois do PMDB. O pedido foi feito nas alegações finais dentro da Operação Sepsis, que investiga desvios milionários no Fundo de Investimentos do FGTS, administrado pela Caixa. Essa é a última etapa do processo antes da sentença. Esta ação penal corre na 10ª Vara Federal em Brasília, com o juiz Valisney de Souza Oliveira. Também são alvos o ex-presidente da Caixa, Fábio Cleto, o lobista Lúcio Funaro e o ex-funcionário dele, Alexandre Margotto. Os três fecharam acordo de delação premiada. O Ministério Público Federal atribuiu aos ex-presidentes da Câmara dos Deputados que estão presos os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e ainda a cobra dos dois PMDBistas quase 17 milhões de reais em multa. Os procuradores sustentam que os dois PMDBistas são criminosos em série, que fazem da política e da vida pública um caminho para a vida delituosa. De acordo com o MP, a República, em grande extensão, foi vítima dos crimes praticados pelos dois, sofrendo um prejuízo moral incalculável e que eles, até o presente momento, não demonstraram qualquer arrependimento. Segundo a denúncia, os investigados cobraram e receberam propina de empresas interessadas em obter empréstimos do FI-FGTS. Apesar das punições altas sugeridas, no Brasil a lei prevê que o tempo máximo de prisão é de 30 anos. A defesa de Eduardo Cunha afirma que o documento é uma ficção científica sem provas, com afirmações inverídicas e que não podem sustentar uma condenação. Cunha está preso no Paraná. Na Lava Jato, foi condenado a 14 anos e 6 meses de prisão. Henrique Alves, que além de comandar a Câmara, foi ministro do Turismo do governo Dilma e de Temer, está detido em Natal, no Rio Grande do Norte. Ele também nega as acusações. O juiz Jaider Ramos de Araújo, da 10ª Vara Civil de Brasília, negou o pedido do presidente Michel Temer para que o dono da JBS Friboi e delator Joesley Batista fosse condenado a indenizá-lo em R$600 mil por danos morais. Temer acionou a justiça após o empresário atribuir ao presidente o comando da maior e mais perigosa organização criminosa do Brasil e que agia para obstruir o trabalho do judiciário. A decisão cabe recurso. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, do PP, disse em Brasília hoje que pretende deixar o cargo em abril por causa da eleição de outubro. Blairo Maggi é o 5º nome a anunciar a saída do governo Michel Temer desde dezembro. Ele pretende se candidatar novamente ao Senado pelo Mato Grosso na eleição de outubro e tem até 7 de abril para deixar o cargo. Desde 2011, Maggi é senador pelo Mato Grosso, onde também foi governador. No ano passado, o ministro foi denunciado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, sob a acusação de liderar uma organização criminosa responsável por vários esquemas de corrupção e desvio de recursos públicos no Mato Grosso, na época que foi governador. O ministro foi denunciado na delação premiada pelo ex-vice da chapa dele, Silval Barbosa, que virou governador do estado pelo PMDB, depois que o ministro não podia mais ser reeleito. Barbosa disse ao Ministério Público que Blairo Maggi iniciou um esquema de pagamento de mensalinho a deputados estaduais do Mato Grosso, a fim de garantir apoio político para a votação de projetos do interesse da gestão dele. O inquérito contra Blairo Maggi está sendo analisado pelo Supremo Tribunal Federal, mas o ministro da Agricultura nega todas as denúncias e diz que as declarações de Silval são mentirosas e levianas, revelando a estratégia de desespero de quem quer se livrar da cadeia. O ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro em Curitiba. Ele negou que tenha recebido vantagem da Odebrecht para facilitar os negócios da construtora com a estatal. O ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil foi acusado pela Força-Tarefa da Lava Jato de receber 3 milhões de reais em propina da Odebrecht para auxiliar no relacionamento da empreiteira com a petroleira. Em depoimento no dia 22 de novembro do ano passado, o publicitário André Gustavo, acusado de ser operador de Bendini, confirmou ter recebido dinheiro da Petrobras em nome do ex-presidente da empresa.
Porém, na audiência de hoje em Curitiba, Aldemir Bendini negou o recebimento de qualquer dinheiro ilícito e se disse vítima de perseguição. Nego veementemente essa situação, jamais solicitei ou autorizei que alguém solicitasse qualquer tipo de vantagem devida, jamais pratiquei qualquer ato de ofício, sou um funcionário de carreira de 40 anos de trabalho, isso se trata de um complô, eu acho que aquela história, eu acho que um erro clássico é quando você tem cria uma determinada teoria e depois vai se buscar os fatos e se entorta os fatos para se adaptar à teoria. Bendini chamou de aberração jurídica as acusações feitas contra ele pelos procuradores da Lava Jato. O ex-presidente da Petrobras está preso em Curitiba desde 27 de julho de 2017. O presidente Michel Temer determinou o afastamento de 4 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal depois de recomendação do Ministério Público Federal e do Banco Central. Os executivos têm 15 dias para apresentarem defesa das acusações de influência política e de possíveis crimes investigados pelo próprio banco e pelo MP. O Ministério Público Federal chegou a mandar um ofício a Temer alertando que o presidente da República poderia ser responsabilizado por eventuais crimes cometidos pelos vice-presidentes, caso não atendesse à recomendação de afastá-los. A Procuradoria da República do Distrito Federal havia pedido em dezembro a troca imediata de 12 dirigentes do banco, baseada em uma investigação interna da Caixa e do próprio MP, que apontou influência política e possíveis crimes praticados por eles. E vamos agora ao comentário de política com José Neumann e Pinto. O Banco Central aconselhou Michel Temer a demitir os 12 vice-presidentes da Caixa, acusados pelo Ministério Público Federal de continuarem praticando os mesmos crimes que praticavam sob as ordens de Eduardo Cunha e outros presidiários no governo da Dilma. Mas o Temer resolveu afastar 4 por 15 dias. Só que o Ministério Público avisou que ele vai ter que se responsabilizar pelos crimes que porventura, ou por desventura, vierem a acontecer com a manutenção desses vice-presidentes da Caixa. O que essa notícia traz de novo, além do fato de que o Eduardo Cunha acaba de ter um pedido de pena de 386 anos de prisão. Aí já só, hein? Ao lado de 78 para o companheiro dele, Henrique Eduardo Alves, desse mesmo time aí, o chamado quadrilhão do agora MDB, é que tudo continua como dantes no cartel de Abrantes, Ou seja, antigamente, no tempo lá do ABC, das grandes greves, falava-se que a luta continua. A Caixa e a continuação de tudo o que acontecia antes agora mostra que, na verdade, o crime continua. Quanto a responsabilizar Temer por ele, me parece que seja bastante óbvio, porque aviso não faltou, Pois então. Bom, eu volto quinta-feira direto ao assunto. Até! A operação da Polícia Federal investiga fraudes na importação de equipamentos médicos em 19 estados e no Distrito Federal. Foram cumpridos 61 mandados de busca em 47 municípios. Segundo a Polícia Federal, os equipamentos passavam pela aduana de controle integrado de Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina. Tributos federais sobre a importação eram sonegados, o que resultou num prejuízo estimado de 20 milhões de reais para os cofres públicos. Os equipamentos eram enviados a um depósito em São Paulo e depois eram repassados a terceiros, revendedores, clínicas e hospitais. Foram identificadas 13 importações suspeitas. As 10 primeiras não há nenhum registro no Siscomex, ou seja, cruzaram a fronteira clandestinamente. Outras 3 foram registradas no Siscomex, só que a mercadoria foi descrita de forma diversa e subfaturada. A mercadoria, que era equipamento médico, foi descrita como equipamento de compor caracteres tipográficos, ou seja, tipógrafo. A operação investiga empresários, revendedores, clínicas, hospitais, despachantes, aduaneiro, auditor da Receita e doleiro. No primeiro dia de visitar o Chile, o Papa Francisco pediu perdão pelos abusos sexuais cometidos por sacerdotes da Igreja Católica.
Em discurso ao lado da presidente Bachelet, o Papa afirmou que é justo pedir perdão e que sente dor e vergonha diante dos danos irreparáveis causados às vítimas de abusos sexuais praticados por religiosos católicos. Francisco se comprometeu a apoiar as vítimas e a se esforçar para que esses casos não voltem a acontecer. Ativistas de vários países lançaram em Santiago uma organização global contra o abuso sexual infantil na igreja e querem que o Papa Francisco mude perdões por ações para enfrentar os abusos por sacerdotes. Os escândalos e a baixa popularidade da Igreja Católica no Chile motivaram manifestações contra a presença do Papa. 9 igrejas foram atacadas, 3 de madrugada, logo depois da chegada do Papa a Santiago. A terça-feira foi abafada, com sol e típicas chuvas de verão aqui em São Paulo. E o calor tende a aumentar nos próximos dias. Vamos ver como fica o tempo com Mariana Armentano. Em todo o estado de São Paulo, inclusive aqui na capital, a recomendação é usar roupas leves por causa do calor, mas manter o guarda-chuva por perto, viu? Nessa próxima madrugada, teremos mínima de 19 e máxima tarde de 29 graus amanhã, bem abafado por aqui. Mas aí na quinta, esquenta ainda mais. A máxima bate na casa dos 33 graus e na sexta dos 32 graus. Portanto, o calor vai aumentar e ainda teremos as pancadas de chuva entre a tarde e a noitinha. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. A gente se vê amanhã. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você. Fique agora com Rony Von no Todo Céu. Nesta quarta, 9h30 da manhã, no Revista da Cidade, saiba quais são os benefícios da fitoterapia, tratamento à base de plantas medicinais. Assista agora, Todo Seu.